Nos últimos meses, o continente africano tem enfrentado um clima de grande tensão, especialmente nas regiões do Saara. Conflitos entre grupos armados e forças internacionais continuam a causar um tumulto que agrava a situação humanitária. O cenário na Venezuela e na Bolívia, onde o descontentamento popular se intensifica por questões econômicas, tem gerado um fluxo migratório significativo. Essa movimentação pressiona os países vizinhos, como Brasil e Colômbia, que lidam com o aumento da carga em seus sistemas sociais. Organizações internacionais emitem alertas sobre as consequências humanitárias dessa crise. Com a intensificação de crises em diversas partes do mundo, a situação se torna ainda mais complexa. A África, por exemplo, não é apenas um campo de batalha por recursos e influência, ela se torna um novo palco de competição geopolítica. Enquanto isso, as economias ao redor do planeta lutam para se adaptar às mudanças provocadas por pandemias, sanções e crises energéticas. Muitos países estão acelerando sua transição para fontes de energia renováveis, mudando o equilíbrio de poder na política global. No entanto, isso vem acompanhado pelo aumento da desigualdade, pois regiões em desenvolvimento enfrentam uma carência de recursos. No setor digital, os desafios são igualmente preocupantes. Com o aumento das ciberataques à infraestrutura crítica, as guerras cibernéticas se tornaram parte fundamental das estratégias modernas de poder. Na corrida por liderança em inteligência artificial, computação quântica e novas tecnologias financeiras, as nações disputam a primazia que pode redesenhar a arquitetura financeira global. Até setembro de 2025, o mundo adentra uma fase onde conflitos globais e desafios econômicos se entrelaçam com uma corrida tecnológica e questões climáticas. Mas, o que isso tudo significa para o cidadão comum que liga a televisão e se depara com imagens de interceptações e declarações diplomáticas? Por fora, pode parecer que o mundo está à beira de uma nova Guerra Fria. Contudo, a realidade é muito mais intrincada e preocupante. As fronteiras do confronto agora se estendem além da geopolítica tradicional, são disputas que vão desde o terreno militar até o domínio da informação e a habilidade de moldar o futuro. Em uma situação onde cada episódio é amplificado, como o recente intercepto de bombardeiros, percebe-se que estas manobras são mensagens diretas. Cada movimento tem significados profundos e consequências que reverberam nos quatro cantos do planeta. Fica a pergunta: como será o desfecho deste embate multifacetado, onde a luta por poder não se limita aos campos de batalha? O mundo está prestes a ver uma mudança radical em suas dinâmicas, mas qual caminho será trilhado nas próximas semanas? Hoje, dia 9 de setembro de 2025, o mundo se encontra em um ponto crítico. As recentes tensões acentuadas nas relações internacionais revelam que o cenário geopolítico está mudando drasticamente. As nações estão reavaliando suas posições, e em meio a conflitos e crises, surgem novas dinâmicas de poder. Os eventos que ocorreram ao redor dos bombardeiros B-52 interceptados por caças em exercícios no Báltico não são meros incidentes ocasionais. Eles representam um sinal contundente de que a luta pelo poder e pela influência global está longe de um desfecho pacífico. Essencialmente, essa revelação provoca perguntas inquietantes. Qual será o futuro que aguarda a comunidade global? Após a escalada de conflitos, três cenários se desenham claramente. O primeiro aponta para uma escalada contínua, onde cada confrontação eleva as tensões e as apostas vão às alturas. O segundo sugere um caminho mais diplomático, onde líderes pacificadores poderão forjar novos acordos, cientes de que os custos de um conflito elevado podem ser insustentáveis. E, finalmente, há o terceiro cenário, o surgimento de novas alianças que poderiam reformular a segurança mundial como a conhecemos. Neste exato momento, as nações estão se manobrando em um cenário que já não é mais dominado pelos Estados Unidos como antes. Em poucas décadas, a emergente multipolaridade começa a desafiar o antigo equilíbrio, estampando novas pleias no tabuleiro global, países como Índia, Brasil e África do Sul. Aos poucos, esses estados buscam ser protagonistas, não meros coadjuvantes da narrativa internacional. Insistindo em defender seus interesses nacionais enquanto navegam entre as potências tradicionais. O fortalecimento do bloco BRICS, por exemplo, é um reflexo claro dessa mudança.
Há um movimento crescente para criar sistemas financeiros independentes que possam rivalizar com instituições ocidentais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essa dinâmica vertiginosa não apenas altera a política, mas também remodela os fundamentos da economia global, enquanto nações do Sul buscam se afirmar como partes cruciais do sistema internacional. O que isso significa para o futuro das relações globais? As consequências são profundas e exigem um olhar atento. O mundo continua em um equilíbrio instável, com um futuro incerto à frente. Qual direção as maiores potências escolherão? Será que conseguirão evitar a queda em uma nova guerra global? As respostas para essas questões são fundamentais para compreendermos a era que se aproxima. Hoje, os países do sul do mundo estão se afirmando como jogadores autônomos no cenário político global. Nações como Índia, Brasil, África do Sul e várias localidades do Sudeste Asiático não desejam mais ser vistas como meras periféricas no jogo da geopolítica. Elas lutam para defender seus interesses nacionais, tentando equilibrar suas relações entre as potências como Estados Unidos, China, Rússia e Europa. Essa nova abordagem torna os processos internacionais muito mais imprevisíveis. As alianças tradicionais estão perdendo sua eficácia, e a economia desempenha um papel crucial nesse novo equilíbrio de poder. A transição para novas fontes de energia não apenas modifica os mercados, mas também reformata a própria dinâmica do comércio global. Embora o petróleo e o gás continuem a ser recursos estratégicos, a importância de lítio, cobalto, metais raros e tecnologias de armazenamento de energia está aumentando exponencialmente. Os países que investirem cedo na agenda verde se encontrarão em uma posição vantajosa muito em breve. Nesse cenário, a disputa pela África se torna um aspecto central. O continente, rico em recursos minerais e com uma população em crescimento, está se transformando em um campo de batalha para as maiores potências do mundo. A China foca em investimentos em infraestrutura e concessão de créditos, enquanto a Rússia investe em cooperação técnico-militar. Os Estados Unidos e a União Europeia, por sua vez, concentram seus esforços em programas de desenvolvimento e parcerias. Além disso, o fator tecnológico não pode ser subestimado. A inteligência artificial, a robótica, as biotecnologias e a computação quântica estão se tornando não apenas ferramentas, mas também armas na luta pelo domínio global. Aqueles que implementarem rapidamente essas inovações em setores como indústria, educação, saúde e defesa conseguirão fortalecer suas economias e assegurar uma vantagem decisiva no cenário internacional. Um ponto de grande preocupação é a cibersegurança. O ano de 2025 registrou um aumento contínuo no número de ciberataques a infraestruturas críticas, sistemas bancários e instituições governamentais. A linha que separa as ações de grupos de hackers independentes das operações patrocinadas por estados está se tornando cada vez mais tênue. Isso cria um ambiente de desconfiança e impulsiona os países a estabelecer suas próprias zonas digitais soberanas, onde o controle sobre a internet e as tecnologias é rígido. No cenário atual, a mídia e a interpretação das informações desempenham um papel vital no controle da narrativa. Cada grande potência investe em projetos de mídia e plataformas sociais, conscientes de que a forma como os eventos são percebidos pode ser tão crucial quanto os eventos em si. O que isso significa para o futuro? Estaremos diante de um novo paradigma de guerra, onde as batalhas ocorrem não apenas em solos e mares, mas também no ciberespaço e nas emoções do povo? Hoje, as notícias viajam em frações de segundos, mas quem as relata determina o impacto. Cada grande potência investe em mídia e plataformas sociais, ciente de que moldar a percepção é tão crucial quanto os eventos em si. Assim, até mesmo episódios como o intercepto de bombardeiros americanos geram um grande clamor. Essa situação se insere em uma luta informativa que transcende fronteiras. A diplomacia, por outro lado, enfrenta obstáculos. Mecanismos da ONU, da OSCE e do Conselho Europeu já não conseguem exercer totalmente suas funções. O mundo caminha para um novo paradigma, onde alianças regionais e coalizões temporárias ganham proeminência, resultando em um cenário em que o equilíbrio de interesses se torna ainda mais volátil. Vivemos em tempos onde o fator tecnológico é decisivo. Disse que as potências mundiais estão em uma corrida para dominar a inteligência artificial e a computação quântica.
Mas será que essa é a única batalha ou ela é apenas uma parte de uma luta muito maior? O clima é outro campo de batalha. A urgência em reduzir emissões e se adaptar a novas condições climáticas nunca foi tão evidente. Será que as nações conseguirão unir forças? O futuro da geopolítica depende disso. Enquanto isso, conflitos regionais como os da Ucrânia e Taiwan continuam a agitar as águas do poder global. A cada novo confronto, o risco de uma repercussão em cadeia se torna mais palpável. Fatores que antes eram previsíveis, como as alianças, agora parecem um labirinto sem saída. Um novo bloco de países poderia desafiar a hegemonia de coalizões como a da NATO e do G7? O que isso significa para o cidadão comum que assiste às notícias? Uma certeza paira: a ordem previsível do passado, que reinou no final do século XX e início do XXI, está em xeque. O mundo se encontra em um estado de constante realinhamento. E nessa turbulência, apenas os que se adaptarem rapidamente encontrarão sucesso. Nos bastidores, a guerra pela informação se intensifica. Enquanto diplomaticamente falando, muitos formatos tradicionais entravam em colapso, o domínio do espaço informativo se torna cada vez mais estratégico. Países usam a propagação de notícias e imagens de força militar como armas. Até que ponto isso moldará a realidade que conhecemos? A batalha que assistimos não é apenas física, mas também psicológica e digital. Se olharmos mais perto, veremos que o verdadeiro confronto se dá nas mentes das pessoas, no controle da narrativa e nas decisões econômicas. O futuro do planeta é incerto. Documentários, artigos e debates serão a nova frente de batalha, onde o valor da verdade e da percepção se entrelaçarão cada vez mais. A cada atualização, a cada manchete, somos convidados a refletir: quem realmente controla a narrativa do nosso futuro? A ordem mundial que conhecíamos no final do século XX e no início do século XXI já não existe. O mundo está em constante reestruturação, e nessa turbulência, aqueles que conseguem se adaptar rapidamente se destacam. Para o cidadão comum, isso significa que o ambiente informativo continuará tenso e carregado de incertezas. Imagens de equipamentos militares, reuniões diplomáticas e declarações impactantes irão dominar as manchetes por um bom tempo. Contudo, por trás dessas imagens, reside uma batalha crucial: a luta pelo futuro do planeta. O que definirá nossos valores, regras e tecnologias na vida do século XXI? Este é um dilema que afeta todos nós. À medida que as tensões aumentam ao redor do mundo, a disputa por influência e poder se intensifica. Cada movimento provoca reações que reverberam nas nações, criando um efeito dominó e exigindo que os líderes tomem decisões rápidas e estratégicas. O futuro das relações internacionais está em jogo, e a cada novo acontecimento, a linha entre a guerra e a paz se torna ainda mais tênue. Em meio a essa confusão, os países investem em novas tecnologias, buscando garantir não apenas a segurança nacional, mas também seu lugar no cenário global. Os desafios climáticos, as crises econômicas e as incertezas geopolíticas moldam um novo panorama, ou seja, um novo jogo no qual todos devem participar. Mas você já parou para pensar: quem realmente controla o futuro? Na era da informação, cada detalhe se torna vital. Cada ação estratégica é observada e analisada. Quando um país dá um passo em falso, a repercussão é imediata e global. Agora imagine um cenário em que a paz parece possível, mas uma reviravolta surpreendente pode mudar tudo. Será que o mundo está prestes a entrar em um conflito maior, ou finalmente encontraremos um caminho para o diálogo? O que você acha que o futuro reserva para nós? A situação geopolítica na Europa permanece tensa e instável, particularmente em torno da Ucrânia, onde os combates continuam incessantes. A cada novo envio de armamentos, a intensidade do conflito se agrava. A Rússia, em resposta, está expandindo suas infraestruturas militares, adotando novas tecnologias de combate. Simultaneamente, o clima de tensão cresce em outros locais do planeta. No Mediterrâneo, a atividade militar não é exclusividade de Rússia e Estados Unidos. Países como Turquia, Egito e diversas nações europeias estão envolvidos.
A Síria registra um aumento recente na atividade bélica, enquanto a situação política na Líbia continua complexa e instável. Esses acontecimentos criam um efeito de domínio, onde a incerteza em uma região rapidamente impacta as áreas vizinhas. E a competição na Ártica também se intensifica. A Rússia está investindo fortemente na construção de novas bases militares e na exploração de recursos valiosos ao longo de sua costa ártica. Para contrabalançar isso, a NATO também está ampliando sua presença na região, elevando o nível de desconfiança entre as potências. O derretimento das calotas polares abre novas rotas marítimas, convertendo a Ártica em um dos focos centrais das disputas globais. No cenário das negociações de controle de armamentos, uma nova dinâmica surge, com nações preocupadas com a rápida evolução das tecnologias hipersônicas e cibernéticas. Contudo, o consenso entre as potências é difícil de alcançar, dada a diversidade de interesses. No continente asiático, a extensão em torno de Taiwan continua a crescer. A China aumenta sua presença militar. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados mostram apoio a Taipei através de fornecimento de equipamentos e manobras conjuntas. A incerteza reina, tornando essa região uma das mais voláteis do mapa geopolítico atualmente. Na América Latina, a agitação também prevalece. Movimentos sociais na Venezuela e na Bolívia, impulsionados por crises econômicas, aumentam a pressão sobre os países vizinhos. Com os fluxos migratórios em ascensão, as redes sociais e os sistemas em nações como Brasil e Colômbia enfrentam uma carga crescente, gerando preocupação nas organizações internacionais sobre as possíveis consequências humanitárias. A conexão entre estes acontecimentos globais se fortalece. As crises em regiões distintas estão entrelaçadas, exigindo que se observe a ordem mundial com um olhar atento. Afinal, o futuro pode ser moldado por cada decisão coletiva e por cada movimento estratégico. O que isso significa para a paz no mundo? O tempo dirá. Nos últimos meses, o mundo viu um jogo geopolítico complexo se desenrolar. Enquanto os Estados Unidos estavam voltados para a Europa, a Rússia se preparava para uma batalha de resistência. O Kremlin compreende que mudar a situação de forma abrupta é impossível. Em vez disso, sua estratégia é desgastar os adversários, elevando o custo de qualquer medida contra Moscou. A tensão entre as potências globais não mostra sinais de diminuição, e cada movimento é pesado com significados estratégicos. De um lado, a China está jogando suas cartas. Pequim observa estrategicamente a crescente tensão entre a Rússia e o Ocidente, buscando extrair o máximo proveito de cada situação. Enquanto os Estados Unidos se distraem com questões europeias, a China foca em ampliar sua influência no Mar do Sul da China, expandindo projetos econômicos na África e na América Latina. A iniciativa do Cinturão e Rota, que visa conectar a China ao resto do mundo por meio de infraestrutura e comércio, se torna um pilar central dessa estratégia. Ainda que a China oficialmente não se envolva no conflito da Ucrânia, sua presença econômica e diplomática tem o potencial de alterar significativamente o equilíbrio de poder mundial. No entanto, o papel das organizações internacionais, como a ONU, está se tornando cada vez mais irrelevante. Suas vozes são cada vez mais fracas, enquanto processos de tomada de decisão eficazes parecem cada vez mais distantes. O modelo global está migrando para um cenário em que as potências dominantes, e não as instituições coletivas, ditam as regras. Em 2025, a tecnologia também está se transformando radicalmente, afetando até mesmo o campo militar. O uso de inteligência artificial se estende além do setor empresarial, alcançando a análise de informações estratégicas e o gerenciamento de drones. As capacidades cibernéticas se tornam tão essenciais quanto tanques e mísseis, transformando cada ataque cibernético ou vazamento de dados em ações com consequências que rivalizam com confrontos armados. E como se não bastasse isso, a questão climática emerge como um novo campo de batalha. O aquecimento global, que pode parecer uma questão distante da política, está se tornando um elemento crucial na luta por recursos e poder. Quem controla as novas rotas marítimas no Ártico? Quem terá acesso aos recursos naturais na África e na América do Sul? E qual nação conseguirá liderar a transição para uma energia limpa? Todas essas perguntas estão interligadas e determinarão os contornos do mapa mundial na próxima década.
O recente incidente envolvendo interceptações de bombardeiros americanos não é meramente uma ocorrência isolada, mas um alerta de que os conflitos se intensificarão, moldando um novo capítulo de nossa história geopolítica. O jogo geopolítico no leste europeu. Entre conflitos e alianças, você já parou para pensar como um simples ato de interceptação aérea pode desencadear uma onda de tensões geopolíticas? Recentemente, a Rússia interceptou 2 bombardeiros B-52 Stratofortress dos Estados Unidos na região de Kaliningrado. Esses caças Su-27 acompanharam os aviões sobre o Mar Báltico, em um episódio que foi considerado profissional e seguro pela parte americana e confirmado pelo Pentágono. Mas o que realmente está acontecendo por trás dessas manobras? Esses bombardeiros estavam na região para participar de exercícios conjuntos com a Finlândia, uma nação que, após se juntar à aliança da OTAN, busca fortalecer sua defesa ao longo de uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia. Aqui, cada ação militar se torna um foco de atenção para especialistas de ambos os lados. Este cenário se intensifica após a Rússia lançar novos sistemas hipersônicos, uma resposta clara às contínuas entregas de armamentos pelo oeste à Ucrânia. Com o Báltico novamente no centro das atenções internacionais, as forças aéreas dos Estados Unidos realizaram voos de treinamento com caças F-18C finlandeses, enfatizando que essas operações visam reforçar a defesa e a prontidão para ações conjuntas da OTAN. O clima nesse contexto é de tensão crescente, especialmente à medida que nos aproximamos do outono de 2025, um período marcado por uma agitação militar na Europa devido à situação na Ucrânia. Os combates no território ucraniano não mostram sinais de cessar, e cada nova remessa de armas só agrava o conflito. A pergunta que paira no ar é: até onde essa escalada pode chegar? Com a cada novo desenvolvimento, tanto a Rússia quanto as potências ocidentais tentam se posicionar, revelando um jogo complexo de estratégia militar e alianças. O que isso significa para o futuro da segurança na Europa? E como isso pode refletir na dinâmica global? As resoluções permanecem incertas enquanto especialistas observam de perto cada movimento, conscientes de que as repercussões vão muito além de uma simples interceptação. A situação global continua a se transformar com rapidez impressionante. Nos últimos meses, a Rússia tem melhorado sua infraestrutura militar e expandido sua atuação no âmbito do BRICS, enquanto observa atentamente as tensões entre o Ocidente e ela. Embora os Estados Unidos estejam focados na Europa, a China aproveita a oportunidade para fortalecer sua presença no Mar do Sul da China e desenvolver projetos econômicos em várias regiões, incluindo África e América Latina. A iniciativa Um Cinturão, uma rota, se solidifica, enquanto a sombria guerra na Ucrânia se desenrola, mas a China não se envolve diretamente. Essa diplomacia dinâmica altera o equilíbrio de poder mundial. Enquanto isso, as organizações internacionais, como as Nações Unidas, se veem à mercê das tensões entre nações. Suas vozes tornam-se cada vez mais silenciosas, enquanto o mundo caminha em direção a um sistema onde as grandes potências impõem suas próprias regras, deixando de lado as normas coletivas. Em um ambiente onde a tecnologia desempenha um papel fundamental, a inteligência artificial se torna uma ferramenta crucial, não apenas para empresas, mas também na esfera militar. De análises de dados a operações com drones, cada movimento tecnológico é estratégico e pode impactar a guerra na mesma intensidade que as armas tradicionais. Por que, então, o aquecimento global, que anteriormente parecia uma questão distante, agora inverte seu eixo e se torna um campo de batalha? As perguntas ecoam: quem irá dominar as novas rotas marítimas na Ártica? Quem terá acesso aos recursos vitais na África e na América do Sul? E quem se tornará líder em tecnologias verdes e energia limpa? Esses desafios moldarão a geografia do futuro em 2 ou 3 décadas. Portanto, episódios como o recente intercepto de bombardeiros americanos não são apenas desdobramentos cotidianos. Eles representam um sinal claro, um alerta de que as tensões estão longe de serem resolvidas e que o conflito se estende por vários níveis, diplomáticos, econômicos e tecnológicos. Qual será o próximo passo no tabuleiro geopolítico? Existe um cenário à vista onde a escalada vai além de uma simples confrontação militar, ou será que o mundo verá um movimento gradual rumo ao diálogo e à resolução pacífica?
Você já parou para refletir sobre como um simples ato de interceptação aérea pode acirrar ainda mais as tensões no cenário geopolítico? Recentemente, a Rússia interceptou 2 bombardeiros B-52 Stratofortress dos Estados Unidos na região de Kaliningrado. Caças Su-27 acompanharam os aviões durante seu trajeto pelo Mar Báltico. A parte americana descreveu essa operação como profissional e segura, um ponto que foi endossado pelo Pentágono. Mas o que realmente está se desenrolando por trás dessas manobras? Esses bombardeiros estavam ali para participar de exercícios conjuntos com a Finlândia, uma nação que, após se tornar parte da OTAN, busca intensificar sua defesa ao longo de uma extensão de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia. Aqui, cada movimentação militar transforma-se em um campo de análise aprofundada para especialistas de ambas as partes. A situação torna-se ainda mais complexa com o recente lançamento de sistemas hipersônicos pela Rússia, uma resposta nítida às contínuas remessas de armamentos ocidentais à Ucrânia. Com o Mar Báltico novamente no centro da cena internacional, as forças aéreas dos Estados Unidos realizaram exercícios de treinamento com caças F-18C da Finlândia, afirmando que essas manobras têm o intuito único de reforçar a defesa e a prontidão para ações conjuntas da OTAN. O clima é de crescente tensão, especialmente à medida que 2025 se aproxima, um período que promete agitação militar na Europa, em razão da crise na Ucrânia. Os combates no território ucraniano persistem sem qualquer sinal de cessar, e a cada nova entrega de armamentos, o conflito se torna ainda mais agudo. A grande questão que paira no ar é: até onde essa escalada poderá chegar? Cada novo evento revela uma complexa dança de estratégias entre Rússia e potências ocidentais, aumentando as incertezas sobre o futuro da segurança na Europa. Como isso poderá reverberar na dinâmica global? As respostas permanecem nebulosas, e especialistas acompanham cuidadosamente cada movimento, cientes de que as consequências vão muito além de uma mera interceptação. O mundo observa ansiosamente, enquanto um enredo de tensões e alianças se desenrola, colocando em pauta não apenas a segurança regional, mas também reconfigurando as relações globais de poder. Quando antigos blocos se reagrupam e novos conflitos surgem, o que acontecerá a seguir nessa retomada de um cenário global agitado?